Conforme havíamos anunciado, um dos nossos entrevistados já está aqui nos estúdios, que é o Dr. Diógenes Caio. Dr. Diógenes hoje vai trazer uma novidade, né? E, inicialmente, Dr. Diógenes, muito bom dia, seja bem-vindo, seus cumprimentos. Bom dia, Cláudio Nepó, bom dia a todos que estão assistindo aí a TV Diário do Vale. E dizer inicialmente, Cláudio, que é uma honra muito grande estar aqui participando do seu programa. E hoje vamos esclarecer algumas dúvidas aí a respeito desse tema que é bastante, vem sendo bastante divulgado aí nesses últimos dias. O tema a qual o Dr. Diógenes se refere é Facebook. Eu perguntaria ao senhor, Dr. Diógenes, é verdade que o Facebook foi condenado a pagar uma indenização aos usuários? Isso, Cláudio. Nesses últimos dias vem circulando aí nas redes sociais em que muitas pessoas ficaram sabendo que o Facebook foi condenado através da 29ª Vara da Comarca de Belo Horizonte a pagar uma indenização por ter violado algumas regras nessa relação entre Facebook, a plataforma Facebook, e os consumidores, que no caso são os usuários. O que aconteceu? Cláudio, entre os anos de 2018 e 2019, houve um vazamento de dados. Houve, na verdade, um ataque hacker junto à plataforma Facebook e, desta forma, houve também a exposição de algumas informações sigilosas dos usuários. E é importante a gente mencionar, todo mundo sabe que, ao solicitar o cadastro do Facebook, a gente coloca muitas informações, né? Data de nascimento, endereço, religião, o gênero da pessoa. Alguns colocam até RG, CPF, enfim. São informações que são extremamente pessoais. E nesse período entre 2018 e 2019, como eu já mencionei, houve esse ataque hacker e essas informações elas foram, de certa forma, vazadas, sem que o Facebook tenha informado para os usuários, e causou esse problema aí. Bom, aí como é que eu vou provar que eu tenho esse direito de receber essa indenização? Pronto, Cláudio, é importante a gente mencionar que para provar que a pessoa, cada usuário vai ter o direito a requerer essa indenização, é necessário que entre na sua rede social Facebook, para que possa verificar se houve algum tipo de publicação, postou alguma foto ou algum comentário entre as datas de 2018 e 2019, comprovando essa primeira parte, esse primeiro requisito. Aí, a partir desse momento que existe algum tipo de publicação entre 2018 e 2019, esse usuário ele já se enquadra como uma pessoa que teve um dano causado. Teve um dano causado pelo Facebook. Então, nesse caso aí, doutor, ele tem que procurar um advogado, né? Nesse caso aí, para poder entrar, né? Saber se ele tem direito, não é isso? Exato. Nesse caso, cada pessoa tem que procurar um advogado da sua confiança, né? Explicar a situação, informar que durante os anos de 2018 e 2019 essa pessoa era usuário do Facebook, para que essa pessoa possa informar isso para o advogado da sua confiança ingressar com essa ação, que é uma ação individual, né? Cada pessoa vai entrar com sua ação para requerer essa indenização, Cláudio. Agora, doutor, por que ele tem que pagar? Qual é o pecado cometido pelo Facebook? Cláudio, a partir do momento em que os usuários fornecem os dados para o Facebook tem um dever legal de proteger aqueles dados. Os dados que eu tinha mencionado anteriormente. Identidade, CPF, se for o caso, o endereço, e-mail, data de nascimento do Facebook tem a obrigação legal de proteger esses dados. Inclusive, tem uma lei que garante isso, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela determina que todo e qualquer tipo de plataforma, de banco de dados, eles têm o dever legal de cuidar dessas informações das pessoas para que não possa haver nenhum tipo de vazamento. Ainda assim, como nesse caso do Facebook, por exemplo, como houve essa violação e essa exposição dessas informações, no mínimo o Facebook teria que emitir pelo menos uma nota com
amplamente divulgado, informando que naquele período de 2018 e 2019 houve esse ataque cibernético em que os hackers acabaram expondo essas informações. E esse seria o procedimento padrão dentro da legalidade. Que é o que eles não fizeram, né, doutor? Exatamente. E aí é onde entra o nexo causal, que a gente costuma chamar, que é o nexo e causa, que é a ligação entre os usuários e o Facebook, porque o Facebook cometeu essa falha. É importante também, Cláudio, a gente informar que nossa relação com o Facebook, os usuários com o Facebook, é uma relação que é tratada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Facebook é um fornecedor de serviços e os usuários, eles são os consumidores. O Facebook, ele obtém lucro a partir do momento em que a plataforma é movimentada pelos seus usuários, porque ali tem propagandas, enfim, tem anúncios, né? Anúncios, tem várias fontes de renda para a plataforma. Aí, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor também diz, mais especificamente no artigo 14, que o fornecedor de serviços ele responde pelos danos causados aos seus consumidores, independentemente de existência de culpa. Agora, doutor, como é que eu faço para solicitar essa indenização? Isso, Cláudio. Aí, primeiramente, cada usuário deverá procurar o advogado da sua confiança, explicar a situação para ele, e o advogado vai dizer a cada usuário como é que vai proceder. Então, no caso aí, o senhor acha que quem usou 18 e 19, existe um percentual, doutor Diógenes, de que foi prejudicado, ou mesmo assim, mesmo que a pessoa não tenha tido conhecimento do vazamento de suas funções, de seus documentos, mas mesmo assim usou, ela deve dar entrada? Exatamente, Cláudio. O requisito para que possa dar entrada nessa ação, para que os usuários possam ter direito, é justamente ter uma conta ativa no Facebook entre 2018 e 2019. Esse é o primeiro passo, né, doutor Diógenes? Exatamente, é o primeiro passo. Descobrindo isso aí, vencida essa primeira etapa, aí é necessário que cada pessoa procure o seu advogado para que possa ingressar com essa ação, requerendo essa indenização. Foram aproximadamente 15 milhões de usuários que tiveram esses dados violados. E, ao todo, a indenização acabou sendo somada no valor de aproximadamente 20 milhões de reais. Individual, doutor? Individual, salário mínimo ou mais? Mas pode ser que fique entre 5 a 10 mil reais para cada usuário que requerer essa indenização na justiça. Agora, o Facebook pode recorrer, doutor, dessa sentença? Cláudio, tratando-se de matéria processual, existe sim a possibilidade, né? Isso foi uma sentença de primeiro grau na 29ª Vara da Comarca de Belo Horizonte, e dessa sentença cabe apelação, né? Aí, provavelmente, o Facebook pode ser que recorra, faça um recurso de apelação para tentar reverter a decisão em segundo grau. O senhor tem conhecimento que se já foi algum caso de julgado, doutor, ou só foi entrado mesmo contra o Facebook essa sentença? Recentemente só tem esse, por enquanto. É o primeiro precedente, que foi essa lá da comarca de Belo Horizonte. Já houve essa condenação, já foi estipulado o valor de 20 milhões, e aí vai caber a cada usuário ingressar individualmente requerendo a sua quota parte por ter sido vítima nessa situação, por ter os dados terem sido violados. Doutor Diógenes, existem possibilidades, né, de muitos usuários. Eu vou separar um pouco agora a questão do Facebook. Muita gente tem direito e não sabe. Qual o conselho o senhor daria para essas pessoas? Cláudio, realmente muitas pessoas que têm seus direitos violados acabam não tomando ciência disso. É interessante que as pessoas estejam mais antenadas nas mídias sociais, programas de TV, de rádio, rede social, porque muitos desses direitos são violados, eles são divulgados nas redes sociais. Esse do Facebook, por exemplo, ele vem sendo amplamente divulgado em blogs, em plataformas como o próprio Instagram, o WhatsApp, canais de TV, de rádio, enfim. É importante que a pessoa sempre procure saber a sua situação.
saber como é que os seus direitos. É importante que as pessoas conheçam os seus direitos, para que daí, então, elas possam saber se realmente está tendo o direito violado ou não. Muitas vezes também, doutor, tem acontecido com essa questão de empréstimo consignado sem autorização do próprio cliente. Banco faz isso, né? Esses pequenos bancos também acabam fazendo isso, não é isso? Exatamente, Cláudio. Aí, se a pessoa ficou sabendo que teve algum tipo de dano referente a empréstimo consignado, qual o primeiro passo a se fazer? Analise o seu extrato bancário, analise minuciosamente, veja o que é que tem de desconto. Se a pessoa estranhar, desconhecer aquele desconto ali, seria interessante que a pessoa inicialmente procure a agência bancária para que possa, junto ao banco, esclarecer o porquê daqueles descontos. Caso o banco não solucione, não tenha nenhum tipo de solução, aí se faz necessário o ingresso de uma ação judicial, né, no juizado especial, para que isso possa ser reparado através da justiça. E normalmente, nesse tipo de ação, os juízes eles entendem que os valores que foram cobrados eles devem ser devolvidos de maneira dobrada, e alguns ainda aplicam indenização por dano moral. Doutor Diógenes, só para a gente fechar a questão do Facebook, é real, os usuários deverão procurar um advogado de confiança e esperar pela justiça? Isso, Cláudio, é bastante real. Como eu tinha mencionado, já está amplamente divulgado, inclusive muitas pessoas já vêm entrando com essas ações, já estão solicitando as suas indenizações. E de fato é real, é concreto, e os consumidores que se enquadrarem nessa situação, no caso os usuários se enquadrarem nessa situação, entre 2018 e 2019, procure um advogado da sua confiança, que esse advogado vai explicar como é que vai fazer todo o procedimento. Mas, de certa forma, é real sim. Doutor Diógenes, muito obrigado pela sua participação, trazendo já essa matéria em primeira mão aqui para os telenautas da TV Diário do Vale, Diário do Sertão, aos assinantes da Netline. Deixar aí os microfones para algo mais que o senhor queira acrescentar aí. Muito obrigado, Cláudio, mais uma vez pelo espaço. Dizer que esse programa é muito importante para a nossa região, é amplamente divulgado, e parabéns pelo belíssimo trabalho que tem feito aqui na nossa região. Agradeço.